Olá a todos, meu nome é Marcos Boldrini, esse daqui é mais um vídeo vinculado ao blog Deus, Terra e Humanidade. E hoje eu vou falar de um tema que o título é Os Bárbaros e a Apologia de Tudo o que não presta. Né? A temática aqui ela é tirada de um livro do filósofo Mário Ferreira dos Santos. O livro é A Invasão Vertical dos Bárbaros, eu tenho essa edição aqui, que é da editora Realizações, de 2012. E, bom, qual é a temática do livro? O livro não é propriamente uma análise filosófica da cultura, ele não tem uma profundidade de conteúdo, não é uma filosofia profunda. É uma denúncia, uma espécie de manifesto, como coloca o Pondé, que faz aqui o prefácio do livro, onde o Mário Ferreira mostra aonde está a decadência cultural hoje. Esse livro aqui é de 67, 1967, um ano antes do Mário morrer. Certo? Então ele apresenta o que está acontecendo em relação ao mundo de hoje. Então o que se vê como decadência cultural? Né? Por exemplo, a supersensualização, o excesso de valorização do sensual, do corpóreo, do físico, do visual em detrimento do ouvido, porque quando nós lemos alguma coisa ou ouvimos, nós prestamos atenção e tendemos a entender melhor as coisas do que simplesmente vendo. Hoje a cultura é muito visual. O prevalecimento da força sobre o direito, o culto a esses heróis populares do futebol, do mundo pop, como se fossem modelos de conduta e modelos ou representação do ápice da capacidade humana. Enquanto que essas pessoas não são isso daí, elas não são os grandes santos, os grandes pensadores, aqueles que forjaram o que chamamos de civilização. Né? E a ideia justamente de invasão vertical dos bárbaros, e explica isso logo no início do livro, explica os termos. O bárbaro, por definição, lá dos tempos da antiguidade no Império Romano, o bárbaro é a definição de estrangeiro. E quando depois de Cristo, a partir do século terceiro, quarto, quinto século, tu tem a invasão dos bárbaros, o que acontece? Eles penetram no Império Romano e dissolvem o império que havia. E o Império Romano, na época, era referência de cultura e civilização para o mundo. No Império Romano não existia terras que não fossem romanas. Tudo que os romanos conheciam, eles buscavam para conquistar e absorver na civilização. Então, quando chegavam os povos estrangeiros, entravam nas terras romanas, na época já da decadência do Império, havia uma invasão de bárbaros, portanto, estrangeiros que vinham e acabavam por dissolver a cultura e a civilização romana, a civilização por excelência. Então, bárbaro virou sinônimo de agressão contra a cultura, dissolução da cultura, barbarismo, certo? Invasão vertical dos bárbaros. E aí o Mário Ferreira fala, porque a alta cultura, ela foi aquilo que se nós tomamos como referência de valores e modelos para a sociedade, no pensamento, nas artes, na estética, na forma de conduta, na forma de agir, na forma de ser enquanto pessoa, foram tomadas por bárbaros. Quer dizer, pessoas que, na verdade, não representam os grandes valores da civilização. E Mário Ferreira está falando aqui especificamente da civilização cristã ocidental. E ele elenca ali alguns princípios básicos da civilização cristã ocidental, que tem como núcleo a religião cristã. E, portanto, toda a derivação de uma cultura a partir do cristianismo. Ou seja, essa hipervalorização do bruto, do material, do visual, do sensual, em detrimento das coisas mais elevadas, não vou dizer sofisticadas, mas mais profundas. Por exemplo, ao invés do pensamento elaborado, a prática repetitiva, né? Ao invés da ênfase na mente, no pensamento, no intelecto, a ênfase no corpo, né? Puramente no visual. Né? E aqui eu trouxe no meu texto no blog, que é o título aqui deste vídeo, aqui o título, Os Bárbaros e a Apologia de Tudo que Não Presta. Eu escrevi esse texto aqui pensando numa parte do livro. Numa parte que está nessa edição na página 48. Né?
da primeira parte do livro, porque o livro possui duas partes. A primeira parte, na página 48, existe uma seção chamada A Valorização do Inferior. E esse trecho aqui, ele é extremamente representativo do mundo de hoje. Quer dizer, o Mário Ferreira já denunciava uma situação absurda na década de 60. Imagina o que ele encontraria hoje, no mundo onde essa decadência cultural agora tomou de forma unânime o horizonte do que chamamos aí de cultura de massas. Né? Então eu vou ler aqui alguns trechos e vou deixar para ti que está me assistindo, para vocês todos, tirarem as próprias conclusões dessas partes que eu elenquei aqui que eu vou ler. Não vou ler toda essa parte do livro, eu vou ler apenas alguns trechos que eu destaquei, mas que representam muito bem a denúncia que essa parte do, digamos, manifesto do Mário Ferreira faz sobre o estado da sociedade da época, e portanto hoje é ainda pior, né? E dá exemplos de como os bárbaros promoveram não só aquilo que não presta, então o culto ao crime, a imagem do criminoso, junto da imagem do criminoso glorificada a desconfiança em relação às pessoas honestas, então a valorização da malandragem, da sacanagem, da conduta do espertalhão, mas aqui tomando no sentido mais agressivo, do criminoso mesmo, aquele cara que mata, que rouba, não do jeitinho brasileiro, né? Em oposição a isso, o homem honesto, aquele que simplesmente se é visto como um imbecil. Vou dar um exemplo. Tu está lá no supermercado, a mulher vai te dar 15 reais de troco, e se engana e dá 25. Tu devolve os 10. Muitas vezes tu é visto como um palhaço fazendo esse tipo de coisa. E às vezes tu até acaba se sentindo um idiota por causa disso. Eu vou ler aqui e vocês tirem as próprias conclusões. Certo? E vou encerrar este vídeo com a leitura apenas. Deus abençoe a todos. A valorização do inferior. Há uma valorização desenfreada que se faz na baixa dos valores. Não se trata apenas de uma desenfreada especulação no que é baixo. Crime, delinquência, vício, sensualismo excessivo, acentuação das formas viciosas, baixa literatura, supervalorização do herói popular, afagado pelas multidões e recebendo as mais altas pagas, etc. Mas, sobretudo, pela inversão que se faz de tais valores a ponto de se pretender estabelecer que o mais alto consiste em ser o mais baixo. Vejamos alguns exemplos. O que, devido à sua fraqueza e à sua ignorância, ou movido pela sua concupiscência é capaz de realizar um ato de certo vulto, passa a merecer um tratamento que eleva e dá a parecer que houve grandeza em sua ação. Por exemplo, a valorização da história de gangsters, de criminosos vulgares e cruéis, como se isso representasse uma vitória sobre a fraqueza. A honestidade é vista como algo ridículo, e o homem crédulo, o homem de boa fé, o homem digno, é motivo para programas humorísticos. Grande parte dessas figuras é apresentada como sendo verdadeiros hipócritas, que na hora precisa lançam mão do alheio. A intenção é clara: pôr a dúvida sobre a decência, sobre a honestidade, sobre a honra. Palavra quase inaudita, menos ouvida hoje do que nunca. Não se respeita mais a honorabilidade de ninguém. Há sempre quem ponha dúvida sobre a decência. E quando alguém pretende apresentar uma pessoa como exemplo de dignidade, o menos que se ouve à volta é: será? A gente não sabe. E as reticências ocultam claras intenções. A dúvida é instaurada e não demora muito que algum mais afoito já diga que ouviu dizer que, e conta, sem assumir responsabilidade, que dizem: não sei se é verdade. O golpista torpe gosta que se contem casos de grandes golpes de afortunados larápios para justificar ante os filhos a sua vida viciosa. O homem de vida viciosa cita os vícios dos romanos e de todos os povos,
numa acentuada manifestação de cultura histórica e tem na ponta da língua longas descrições de fatos históricos. O lar, que está às portas de desfazer-se, encontra nos exemplos dos lares que se desfazem um apoio. Este não é o primeiro.